Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho na Rede. Hoje, o de número 21, nesse 1º de junho de 2021. Nossa, pensou, chegamos no meio do ano já, hein? Incrível. Passou voando esse ano. Fala isso, a metade de ano, não é? Fala a verdade. Com muita satisfação, cá estamos nessa constante busca pelo conhecimento que nos liberta, que nos libertará, como nos orientou Jesus a fazer essa busca. E nós temos grande alegria de estar com vocês aqui toda semana, de poder ter a permissão do alto de estar aqui. Então, quero abençoar a vida de cada um de vocês, desejando que vocês estejam aí bem, estejam conscientes. Espera aí que assim fica ruim, que fica a porta aparecendo lá. Tem que ser assim mesmo. E um grande beijo para cada um, obrigado pela companhia de mais um dia aqui, tá? Sejam bem-vindos. Muito bom dia a todos, que prazer estar aqui mais um dia, mais uma terça-feira, com a turma que eu acho que tem gente que está conosco aí faz Quase 5 anos já, né? 5 anos, porque terminamos o Evangelho e começamos de novo, e aí o Sander pretende mais algumas etapas dessas conclusões, porque estudar o Evangelho, enquanto tivermos a permissão de Deus de estarmos aqui na Terra, tem que estudar. Eu gostaria de fazer um lembrete antes do Sander falar o bom dia dele aí, pontual, de que é um privilégio estarmos aqui diante de tantas vidas, né, que perderam essa oportunidade do crescimento terreno aqui, crescimento eficaz, né, da alma. Possamos fazer melhor do que a gente estava aí um tempo atrás. Como é que você estava em 2018? Aí avalia como é que vai ser 2022. Com certeza estaremos melhor. E que Jesus nos abençoe nessa busca, nessa caminhada, nessa trajetória. Vamos para a nossa oração, então? Vamos lá. Simbora? Amanhã é 2 de junho, aniversário da minha filha Lara. 13 anos, já pensou? 13 anos. Nossa filhinha já não é mais criancinha, né? Você não consegue mais pegar muito no colo, não, hein? Já é uma moça. Olha que ela é magrinha, mas é grande, né? Ai, que gostoso. Então vamos para o nosso momento da oração. Vamos lá. Não é o momento da oração das 9h30, é o momento da oração das 8, terça-feira. É verdade. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amado, amigo, e nossos benfeitores que adentram esse estudo e o lar de todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Nosso coração está aberto para mais um aprendizado. Nosso coração está aberto para iniciarmos, muitas vezes, um ensinamento na prática. Mestre, é com muita gratidão que começamos essa manhã, e com muita gratidão também vamos findá-la, com o propósito de pegar a semente de vosso Evangelho e plantar aí pelo mundo, nas nossas convivências, em nosso coração. Senhor, abençoado cada lar que está aqui envolvido conosco, cada mente, cada coração. Agradecemos de antemão também os amigos encarnados e desencarnados que se fazem presente. Os corações envolvidos nessa corrente que se sentem oprimidos, cansados, que sejam abençoados também. Muito obrigada por essa corrente forte de oração, de união. Possamos aprender o máximo possível para deixar mais leve a nossa caminhada. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que assim seja. E que assim seja. Que sim seja. O que você trouxe para nós hoje? Sabe o que eu trouxe, gente? Lembrando que eu e o Sander, nós fazemos aqui o... Como chama? É culto do Evangelho? Ou que o nome do programa? Evangelho na Rede. Evangelho na Rede. Porque não é culto do Evangelho. Quando a gente faz em casa, nós pegamos um livro, abrimos aleatório, mensagem. Só que aqui eu e o Sander, nós temos a oportunidade para deixar a mensagem mais clara, de escolher sempre um trecho de um livro antes para esclarecer, deixar um pouco mais fácil o que vai vir do Evangelho, que o Sander vai ler agora, e eu sempre escolho um trecho que, entre aspas, combine com o que vai ser falado do Evangelho.
E hoje eu trouxe para nós a codificação, o livro dos espíritos. O primeiro da codificação. Eita! Codificação por quem? Por Kardec. Aí Kardec é o Jesus de vocês? Não! Kardec é como se fosse assim, é um tradutor. Ele foi um tradutor das mensagens vindas do alto. Ele montou o quebra-cabeça. Foi um compilado, né, de todas as informações que chegaram. E eu trouxe uma das perguntas que Kardec fez para os espíritos, mas, como pode dizer assim, uma das mais famosas que existem, que é a 919. Vamos lá, então. Do capítulo Perfeição Moral, do livro 3, do livro dos Espíritos, capítulo 13, ou capítulo 12, desculpa, Conhecimento de si mesmo. Questão 919. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta dos espíritos é longa, mas eu vou ler a de início para que possamos entrar na leitura do Evangelho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Já, gente, porque a resposta é bem maior, gente, mas essa daqui já dá para brincarmos, não é não? Sim, senhora. Bom, meus amigos, hoje, o nosso evangelho, então, de número 21, vou colocar aqui, o tema a ser estudado é mundos de expiações e de provas. Esse é o item, estes são os itens 13, 14 e 15 do capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Olha só o nosso livrinho aqui, já velhinho, comido aqui por calopsita no canto, mas faz parte. Esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires, é o velho evangelho que nos acompanha aqui já há quase 5 anos, agora em setembro vamos fazer 5 anos que a gente está aqui. Estamos entrando no ano 5º aí já, pensou? Então vamos lá, gente, para a leitura, inclusive, que a Estela falou da questão 919, foi ditada pelo Santo Agostinho, e aqui também, no Mundos de Expiações e de Provas, ditada por Santo Agostinho, lá no ano de 1862, lá em Paris. E ele começa assim: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos ainda saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes,
pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes às leis de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. E vamos ao comentário da Estela. Nossa. Esse ensinamento que a doutrina nos traz no início do Evangelho, ele é um esclarecimento que já tira muitas dúvidas do que vivemos, dúvidas do que às vezes ficamos um pouco revoltados, da falta de compreensão nossa de estarmos em um planeta escola, no qual não tem só uma sala de aula aqui, não tem só uma série. Na minha época falava série, hoje fala quinto ano, sexto ano, mas acredito que a maioria de vocês aí já passaram dos 30 anos, que assistem aqui esse momento conosco, entendem do que eu estou falando. Todas as escolas que nós frequentamos, você vê ali no pátio, na hora do recreio, por exemplo, eu lembro antigamente, não tinha muita separação, hoje já tem. Hoje, a coordenação pedagógica já entende que é bom para eles não misturar muito. Solta ali o primeiro e o segundo ano, que fala mais ou menos a mesma língua no recreio, sabe? Depois solta o quarto, o terceiro e o quarto, talvez solta o quinto separado, que o quinto ele já ia estar entrando numa pré-adolescência. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui assim também, nesse momento. Todos em salas de aula. E às vezes você se depara com... Em que série você está? Você está no terceiro, às vezes você se depara com algum do primeiro, às vezes com do quinto. Onde isso? Frequentemente, a religião que você professa, o lugar que você vai fazer assistência, os grupos de estudo, por exemplo, esse grupo de estudo aqui, eu vou falar dando um tiro quase certeiro no que eu estou dizendo. Estamos todos aqui nesse grupo praticamente na mesma série. E aí, você estando dentro de uma sala de aula, vocês conseguem compreender, pelo menos foi assim o que eu vivi, acredito que vocês viveram bem parecido, que mesmo estando em uma mesma sala de aula, uns eram melhor em matemática, outros eram melhor em português, eu, por exemplo, era ruim em matemática e melhor em português, o outro simpatiza mais com geografia, o outro com ciências. Assim é, nesse momento, esse grande número em que nos encontramos aqui, 220 aparelhos ligados. Estamos em uma mesma série, porém, às vezes você tem menos paciência que eu, mas você é mais generoso, compreende? Você fala mais manso, eu ainda tenho que treinar meu tom de voz, na afabilidade e doçura que Jesus nos trouxe a compreender. Então, compreendendo dessa maneira, entendemos e gostaríamos que o mundo fosse pessoas que tivessem assim, na mesma série que nós, estudando sobre o Cristo, estudando sobre melhorar. Porém, não é bem assim. Estamos em um mundo que também tem os que estão mais atrasados e os mais adiantados, graças a Deus. Você já assistiu o filme, eu assisti semana passada, da Irmã Dulce? Muito bonito, hein? Que nível de evolução você acha que você tá? Ah, Estela, eu acho que eu tô aí, né? Terceiro ano. Vamos colocar de primeira a quinta série, né, de antigamente. Estamos no terceiro, então a Irmã Dulce está no quinto. Quantas encarnações por chegar que é no quinto? Vai de você.
É interessante você chegar em um curso de inglês hoje, eu vou falar bastante de escola, gente, porque fica mais fácil da nossa compreensão. Brincar de analogia, assim, porque Jesus fazia isso conosco. E você chega em um curso de inglês, olha para o instrutor que fala fluente e diz assim, escuta, quanto tempo aí até eu falar inglês desse jeitinho que você está falando? Fala, vai de você. Quanto tempo até você chegar a ser uma irmã Dulce? Vai de você. Um Chico Xavier, né? Um Chico Xavier. Chico teve há pouco tempo encarnado conosco. Eu vou dizer para vocês, nós conhecemos pessoas e eu agradeço pela vida dessas pessoas. Eu conheço assim pessoalmente, de apertar a mão, pessoas muito mais evoluídas que eu, no qual a gente se inspira. Eu e você, a gente se inspira muito nessas pessoas. E nós gostamos de comentar, nós gostamos de falar sobre elas para que isso fique vivo no nosso coração. Não é uma utopia, não é um ser mágico, porque a gente pode falar de Chico, falar, poxa, Chico desencarnou, agora só ficou o trapo aqui. Não, tem muita gente boa encarnada aqui. Tem demais. Demais. E o caminho da humanidade é caminhar junto, intelecto e moral. E aí, pode ser que estamos encontrando nessas pessoas boas alguém que paga as contas do seu lar, alguém que não feriu ninguém, e essa pessoa pode estar achando muito iluminado e dizendo assim, não, eu acho, no meu caso, Deus errou. Eu merecia estar em outro mundo, sabe? Olha lá o que deu no noticiário, mas jamais na minha vida eu ia entrar na casa de alguém e assaltar. Imagina que eu ia ver uma criança ser morta, eu mereço estar num mundo que eu não vejo mais uma criança ser assassinada pelo padrasto, madrasto, sei lá. Essas atrocidades que nós vemos aí. Só que aí eu vou dizer para você, primeiro que não somos esses seres iluminados. Se você é um ser iluminado a ponto de merecer estar em outro mundo, você está fazendo fama aqui no mundo, igual a Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. A fama que eu digo é que o seu exemplo de bondade é tão grande que vai de boca a boca. E esse de boca a boca vai longe, hein? Temos aí a mensagem do nosso Mestre Jesus, que não tinha internet, não, gente. Não tinha nem jeito de escrever um caderninho. Eu falei, vou escrever um caderninho aqui sobre Jesus. As mensagens de Jesus foram sendo passadas aí, colocaram a Bíblia para nós, trazendo principalmente as mensagens de Levi, que na época era o que era. Tinha condições de anotar o que ele via, ouvia, presenciava. E aí temos hoje os relatos do nosso Jesus, que foi de como, do fundo do coração, as informações que chegou de Jesus para nós até hoje foi boca a boca. Hoje a gente tem internet, né, que consegue eternizar mais as mensagens. Enfim, possamos ser exemplos por aí, porque está cheio de gente no mundo precisando de enxergar em você bondade. Quando eu falo que eu e o Sander formam uma roda de família aqui em casa, nós gostamos muito de falar desses assuntos e às vezes cai uma pessoa na roda e eu fico muito feliz que não cai para a gente, como fala antigamente, nós sendo maior Judas, né? Não, nós pegamos uma pessoa para falar, nossa, se você viu, ele faz isso, ela faz aquilo, e pontuar para despertar em nós um desejo de fazer também. Aqui em São José do Rio Preto, nós falamos muito, muito sempre do Navarro, do doutor Aguinaldo, do professor Rodrigues, que são exemplos para nós. Não é? O professor Rodrigues é o dirigente do nosso centro, e a vida dele, o quintal da casa dele foi um asilo. E uma creche, que era o sonho da esposa, da tia Alicinha, que já não está entre nós, mas assim, então não são aqueles seres de outro mundo que falam, não conheço, está aqui encarnado. E fez tudo isso, e eu e o Sander pisa no chão, usufrui ali do Aeluz e dá continuidade à obra de uma maneira bem mais precária do que eles deram, porque eles levantaram os tijolos ali, na raça, na panela, fazendo marmita para vender e etc. Enfim. Mas aí o que fazemos então com esses seres que estão nesse estado deprimente, no qual o Evangelho trouxe para nós, por exemplo, que eles estão espiando de tal maneira que eles caem em um lugar que é um castigo moral e físico, ou seja, você já pensou naqueles países, porque está muito confortável para nós nesse momento aqui no Brasil, ou quem não é do Brasil escolheu também um país
parecido para morar, porque senão não suporta, no qual a cultura é livre. Olha eu aqui, gente, eu sou mulher, eu posso debater com o Oceano, eu vejo pessoas na minha frente xingando o presidente. Se ele merece ou não merece, eu não sei, mas essa falta de respeito em outro país é morte. Uma mulher não pode se pronunciar como eu estou falando aqui agora, nessa encarnação. Eu não estou falando do que aconteceu há 300 anos atrás, estou falando de agora ainda. Existem mutilações em mulheres. Aí você ainda nasce num país muito pobre, muito precário, que não adianta, você não tem uma delegacia para falar assim, senhor delegado, fui violentada. Foi? O que eu tenho a ver com isso? Nós estamos encarnados juntos nesse momento com lugares desse jeito. E aí vem o evangelho e diz assim, ó, é assim que Deus. Você ora para um Deus de bondade? Eu oro. Um Deus justo? Eu oro. Mas não é justo, ele é o soberano da justiça. Na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Essa palavra castigo, então Deus castiga. Olha, você consegue usar outro nome, outra palavra? O próprio livro dos Espíritos já nos ajuda em algumas questões que eles falam assim, ó, o vocabulário de vocês é muito pobre. Por exemplo, a palavra amor. Quando você diz que ama alguém, se eu falo que eu amo um amigo na internet, as pessoas já, ih, olha lá a Estela, ó, falando que ama um amigo. Tá balançado o relacionamento dela e do Oceander. Eu amo os meus amigos de um amor de amizade. Oceander ama amigas, ama amigos. É porque a palavra amor tem sempre uma conotação mais primitiva do que angelical, que é uma conotação que nos leva, então, a um relacionamento conjugal. E não é isso que é amor. Você não ama o seu pet aí da sua casa? Você deixa... O que é amar? Amar é a gente querer bem. Aqui, ó, a Lu Xavier ama o pet dela. Ela pôs até a foto do cachorrinho dela lá. Aí, ô Lu! Tá vendo? Olha o cachorrinho dela branquinho lá, bonitinho. É isso aí. Então, isso é o amor. E aí, quando o livro dos Espíritos nos diz que nós não temos palavras suficientes, o que você acha que entra o castigo? Castigo é alguém severo, levando o seu filho, castigo severo é queimar no inferno eternamente, e nós sabemos que não é isso. E aí quando André Luiz fala que uma encarnação é um dia, fala, nossa, então deixa eu viver um dia logo aí para aprender o que tem que aprender. Você vai nascer em um lugar onde agride o seu físico, porque falta comida, falta roupa, falta saneamento básico. E aí força a sua inteligência. Quem assistiu? Tô falando de filme hoje, não tô falando de livro hoje não. Quem que assistiu aí O Menino que Descobriu o Vento? É esse o nome? Não sei. O Menino que Descobriu o Vento. Era um benfeitor encarnado que precisou de estar numa situação precária para trazer para nós a energia eólica. É isso que ele trouxe, não foi? Eólica, exatamente. Coisa do outro mundo. Mãos talentosas do Cuba Gold Jr., que foi o primeiro cirurgião que fez uma cirurgia de cérebro, também nasceu em situação precária naquela época. Ele ainda nasceu negro, nem foi dado a ele a oportunidade de assinar a primeira cirurgia só como assistente. É muito interessante, gente, ver como que o mundo traz para nós essas dificuldades para que possamos alavancar. Você imagina que quantas vezes as pessoas já nos abordaram perguntando assim, escuta, mas Chico era tão bom, por que ele precisou nascer naquela condição? Ele pediu para sair da facilidade, porque a facilidade poderia entorpecer a grande prova que ele tinha, que era de ser resignado e de renunciar para que pudesse trazer para nós o que hoje nós estudamos tanto, que são as obras vindas pelas mãos do Chico. E aí nós pensamos da maneira assim, tadinho, o Chico nem casou, nem deu tempo de ter família, tadinho, ele cumpriu a missão dele. E você chegar no mundo espiritual com essa categoria de completista, que é o que chamam as pessoas que venceram suas barreiras e cumpriram suas missões, completista. E aí na questão 919, para terminar,
ela nos traz, então, o que, que precisa para eu vencer as más tendências, porque, afinal, eu sou essas pessoas aqui que ele descreveu, ó. Ai, um mundo precário, muita dificuldade, eu estou em prova, expiação, e como é que eu faço para crescer? Então, conhece a ti mesmo, conhece aí, dentro dos seus afazeres, dentro do seu íntimo, ninguém vai dar nota para você do que você vai fazer, é você mesmo, a sua consciência. E aí, se você está chegando em um resultado assim, ó, não, Estela, eu tô bem sim, ó, não deixe faltar nada em casa. Eu já falei disso esses dias aí, né? Momento de oração, não deixe faltar nada em casa. Eu trato bem os meus filhos, eu trato bem os meus pais. Nossa, não tratar bem os pais, aí, Jeová, tudo isso que a pessoa pontua de ser uma pessoa boa é simplesmente o dever. Pode ser que na outra encarnação nem o dever ela conseguiu fazer, então ela cresceu nessa, cresceu. Mas se você já está concluindo a etapa do dever, tá difícil para você pôr comida em casa? Seus filhos? Respeitar os seus filhos? Não, eu amo eles. Tá difícil para você conversar com seu pai, com a sua mãe, compreender o tamanho dele, o limite deles, eles vieram de décadas atrás? Não, eu amo eles, imagina. Tá difícil você cumprir horários? O pessoal marca com você, você vai no horário, você trabalha, você cumpre o horário certinho. Não, isso não tem jeito, né? Senão eles até descontam. Eu perco a cesta. O pessoal fala assim, eu não falto porque eu perco a cesta básica. Tá difícil para você pagar o que deve? Não, acho. Eu não gosto de ser caloteiro. Eu pago o que eu devo. Então tá bom. Concluiu essa prova. Da mesma maneira que eu falar para você, ó, tá difícil fazer continha de 5 mais 5? Não, isso aí tá fácil então. Na minha época foi assim, ó. Eu tava tão feliz quando eu fiquei sabendo que eu sabia fazer continha de mais de menos. Aí sabe o que, que eles me trouxeram? Divisão e multiplicação. E aí eu fiquei feliz. Eu aprendi a fazer o negocinho da divisão e multiplicação. Sabe o que eles trouxeram depois? Expressão numérica. Consegui também. Aí entrou o X e o Y na minha vida, que foi assim. Preciso fazer terapia até hoje por causa do X e o Y, Luciano. E a vida é a mesma coisa. O que você está conseguindo concluir? Não, não, eu não tenho inimigos. Então começa a angariar amigos, benfeitores. Ah, Estela, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de reunião, não gosto muito de estar junto assim. Ixi, agora o Covid para mim foi perfeito, porque eu já ficava em casa mesmo. Você nasceu para estar junto. Eu não estou falando que você precisa dar festas, não precisa dar festas, mas precisa estar aqui conosco, ó. Estamos em uma grande roda de estudo, no qual o comentário infeliz de uma pessoa, um comentário agressivo de outro, não vai me incomodar. Por quê? Porque é assim que acontece quando a gente está junto. Às vezes uma pessoa fala uma coisa que destoa. Eu vou treinando a minha capacidade de me melhorar o tempo todo. E aí alguém comenta alguma coisa bacana e fala, nossa, que legal aquilo que a pessoa comentou. Eu preciso estar junto, se essa é uma das tendências que eu tenho que melhorar. E são várias, só que como eu disse há pouco, é só você que vai saber o que você tem que melhorar. É só você que vai saber qual o próximo degrau. O que eu já concluí e o que falta eu concluir. E sabe quando você faz essa análise? Não é anualmente, não, gente. Dá vontade no ano novo, fala assim, deixa eu ver como é que a Estela foi em 2020, como é que vai ser em 2021, 2022. Não, é diário. É chegar à noite e pensar, poxa, eu acho que eu chateei o fulano. Amanhã eu mando uma mensagem, manda na hora. Desfaz esse mal. Vai para o próximo degrau, que a vida é essa, é uma escalada. E que Jesus nos abençoe nessa escalada. Pois bem, eu quero aproveitar aqui para pegar a zoeira do Luciano, passeando, como Ei, sempre. Lu. Lá vem zoeira, quer ver, ó, que ele falou aqui? Vou até colocar aqui, ó. Ele falou que o Chico Xavier era muito alegre. O fato dele não ter casado é só uma mera coincidência. O que será que o Lu quis dizer com isso, hein, Lu? Ei, Lulu, hein? Esse Lu é demais, viu? Meus amigos, esse capítulo de hoje traz um esclarecimento para nós muito interessante. Primeiro que explica muitas coisas que a gente vê que a gente não entende. Às vezes a gente fica meio indignado, né? Nossa, mas como é que pode ter gente ruim nesse mundo? Como é que nem uma amiga nossa comentou aqui?
Como é que pode ter alguém, aqui ó, quem foi que escreveu aqui, ó? A Silvia. Por que que tem estupro? Por que que tem guerras? A gente está vendo aí o que está acontecendo lá na israelenses e palestinos lá. Por que que tem desigualdade social? Por que que tem injustiça? Tudo isso parte do ser humano, gente. Nada disso é providência divina. É sempre permissão divina, sim, porque Deus deixa a gente seguir o nosso livre-arbítrio. Mas não é Deus que coloca guerra na vida da gente, não. Não é Deus que estimula a gente a cometer crimes, a cometer delitos. É tudo obra humana. Só que como Deus sabe o que faz, nós não sabemos exatamente o que se passa, como é que Deus vai fazer para ensinar aquele que está no caminho do erro, se ele não colocar essa pessoa próximo de pessoas que estão já acertando? Eu não consigo entender como faria Deus, a não ser fazer o que ele já está fazendo. Então a explicação é: nós aqui hoje, vamos dizer assim, nesse grupo nosso aqui, tenho certeza que não tem ninguém que está cometendo crime aí. Vamos dizer assim, vamos falar de nós aqui. Nós já estamos num nível mais elevado. Só que desde quando que a gente está nesse nível mais elevado? Não faz muito tempo, não. Talvez é a primeira encarnação que a gente não está matando dessa daqui. Talvez. Talvez seja a primeira encarnação que a gente não está roubando, não está cometendo crimes aí bárbaros. E aí a sabedoria divina, então, para poder providenciar socorro, vamos dizer assim, ou aprendizado para aqueles que ainda não o têm, colocam essas pessoas próximas de pessoas que já têm um pouco mais de adiantamento. Por isso que você encontra morando no mesmo mundo como o nosso, seres ainda considerados primitivos, como está aqui descrito no Evangelho, que são os indígenas, os povos mais simples, os aborígenes lá da Austrália. Aqui no Brasil tem os índios aí da Amazônia, do nosso centro-oeste. Tem muitos indígenas também aqui no estado de São Paulo ainda. Então esse pessoal, esses nossos irmãos, são colocados entre próximos de civilizações, próximos de pessoas que têm mais entendimento. Que aí, com o exemplo, eles observando, nossa, que legal aquele cara ali, eu vi que ele está mais adiantado em tal área, e eu acho que eu vou querer isso para mim também. Então, com o exemplo dos outros, a gente se estimula, esses povos se estimulam. Nós, como voltei a falar aqui, como falei há pouco, nós também éramos mais primitivos, a gente aprendeu um pouco de conviver com gente melhor e observar. É mais fácil a gente acreditar que nós descobrimos por si só do que acreditar que nós somos influenciados por alguém. Então, sabendo disso, Deus que não força nada, mas providencia circunstâncias para o nosso desenvolvimento, colocou a gente próximo de gente, como bem citou aqui alguns amigos. O nosso querido irmão Tadeu, que é uma pessoa extremamente amorosa, colocou gente como Chico Xavier, talvez um dos espíritos mais evoluídos que pisaram aqui nesse mundo. Colocou aí uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, o próprio Divaldo, que tem a sua característica aí de ser um grande orientador, um grande professor, né? Um indivíduo que conseguiu fundar uma instituição tão grandiosa e ter colocado lá mais de 600 pessoas como seus filhos registrados em cartório, como filhos adotivos dele. Você conhece alguém que fez isso? A gente pode falar o que quiser do Divaldo, mas ninguém fez 5% do que o Divaldo fez nessa área aí. Então, são pessoas que nos servem de exemplo, de caridade, de fraternidade. E com isso, nós vamos então saindo desse mundo aqui, ó, de expiações, de provas. Nós vamos caminhando para um mundo de regeneração, como é o que está acontecendo. A gente observa todas essas turbulências que a gente vê, todas essas convulsões sociais, todo esse tipo de circunstância, às vezes até constrangedora, vinda especialmente da parte dos nossos políticos. Tudo isso serve para poder desenvolver em nós uma maturidade moral. Então, quando eu vejo, por exemplo, um político que comete uma gafe ou faz algum tipo de atrocidade, é uma escola que está me ensinando a não fazer algo parecido. A indignação que me causa está me desenvolvendo. Estou saindo da primeira série, como alguns amigos falaram aqui. Que terceira aqui? Eu estou na primeira ainda. Eu também, viu, gente? Estou na primeira série aqui.
Então a gente começa a querer sair da primeira e começar a ir para o segundo semestre da primeira série, não vou nem dizer segunda série. Quando a gente olha o que é errado, fala, nossa, o que é isso? Isso é abominável, isso é um absurdo. Então, que interessante, né, a sabedoria divina. Eu acho muito interessante. Se a gente começar a observar o mecanismo da inteligência superior, ele é muito sutil, é uma inteligência sutil, mas que nos ensina de maneira profunda e decisiva. Vamos dizer assim, você aprende definitivamente. Agora, você imagina se viesse alguém aqui e começasse a impor ideias. Não, vocês têm que fazer caridade, viu, Estela? Você vai ter que, ó, a partir de amanhã, vou te levar na favela e você vai ter que ir comigo. Eu falar, aqui vou nada, rapaz, dá licença. Amanhã eu vou assistir minha novela aqui, vou nada. Sai fora. Então não tem imposição. Não tem ninguém que vai te obrigar a fazer nada. Não tem esse tipo de circunstância. Não vai ter nunca. Deus sempre respeita a nossa decisão. A providência divina respeita o nosso tempo. E aí, então, eu vou lá, então, por exemplo, no bairro carente fazer caridade e ela vai ficar vendo novela. Vai ficar assistindo uma série. Um dia, talvez ela vai começar a pensar assim, nossa, eu tô aqui vendo novela, mas não tô sentindo felicidade não, sabe? Parece que isso aí não tá me preenchendo, o negócio tá meio vazio. Aí talvez ela vai falar assim, ô Ciana, o que você acha, hein, que eu devia fazer? Eu não tô me sentindo muito feliz. Fala, vamos com a gente lá, pro bairro ali, conversar com pessoas, sentir o drama que as outras pessoas sentem. Quem sabe isso não te desenvolve de alguma maneira? Aí a pessoa acha que eu vou então um dia, ela vai um dia. Chega lá, fala, um lugar meio bagunçado, né? Pessoa aqui meio perdida. Vou voltar para minha série do Netflix. E aí a pessoa volta. Então, assim, é tudo muito gradual, é muito lento. O processo nosso de desenvolvimento é lento. Há quanto tempo atrás será que a gente também era indígena, era primitivo? Não faz muito tempo, não. Sabe? Você pode falar assim, já faz uns 5.000 anos já que eu acho que eu fui indígena. 5.000 anos aqui, ó, pro que a gente está vivendo não é nada. 5.000 anos foi ontem. Então, isso nos traz uma grande explicação do porquê de tanta desigualdade, que Deus está dando a oportunidade de quem está abaixo de nós de se desenvolver. E isso mostra também uma grande esperança que Deus também coloca entre nós, seres muito mais iluminados que nós, para nos servir de exemplo, para a gente ter a maturidade de falar, eu quero isso para mim. Eu quero chegar um dia a ser alguém com uma grandiosidade espiritual de um Chico Xavier, de vários outros nomes que a gente citou aqui. Vários nomes da humanidade que aí estiveram aqui entre nós, alguns estão ainda, e que vem nos ensinando qual é o caminho das Índias, né? Como dizem na linguagem popular. Qual o caminho que você quer seguir? Se for um caminho apenas materialista, de prosperidade material, esse caminho aí você vai encontrar talvez uns 200.000, né, pessoas que te inspirem. Tá cheio de gente aí. Te ensina prosperidade, guardar dinheiro, fazer investimento, estudar e passar em concurso. Não, isso aí você consegue fácil. Só que dizem os espíritos que isso sozinho não é suficiente para te garantir felicidade. É preciso o desenvolvimento íntimo, desenvolvimento de virtudes que nos dão um sustentáculo moral, nos dão uma base, é como se fosse uma almofada para a gente sentar em cima, sabe? A única coisa que vai garantir que você se sente e não machuque a sua coluna é a almofada da bondade. Senão a gente vai viver sentando no chão duro, no cimento, e pensando assim, não, mas pelo menos eu estou cheio de dinheiro no banco lá. Tem um monte de... Eu tenho uns 9 diplomas pendurados na minha parede ali. E aí a gente encontra relatos de gente que chegou no mundo espiritual e veio fazer psicografia e dizer assim para nós, meus filhos, meus irmãos, faça o bem, porque é isso que te garante paz aqui do lado de cá. É isso que vai te garantir uma programação de uma nova encarnação muito mais feliz, com muito mais entendimento. Porque todas as riquezas que eu consegui acumular ficaram aí no mundo. Aliás, muitas delas foram alvo de uma grande tristeza da minha parte, porque eu vi toda a minha fortuna ser desviada para mãos que eu não gostaria que fossem. Ou eu vi o meu dinheiro, as minhas conquistas serem destinadas a fins
não muito puritanos, vamos dizer assim. Então, se apegar demais no poder, na posse, na beleza, no dinheiro, faz com que a gente caia em frustrações que são difíceis de serem sanadas. Agora, o dinheiro moral, o dinheiro do espírito, a virtude, tudo isso dá para nós um grande alicerce. Então, meus amigos, quando se fala de mundo de expiações, de provas, não é para a gente ficar com medo, não. Não precisa se preocupar, você não está desprivilegiado, está aqui, não. Você e eu estamos todos no mesmo barco, como dizem alguns aí que fizeram comparação esses tempos atrás por causa de pandemia. Alguns estão ali, né, curtindo a brisa do mar, outros estão lá no sótão, outros estão lá remando, mas está todo mundo no mesmo barco. Dentre aqueles que gozam e aqueles que trabalham, escolha a alternativa dos que trabalham, porque isso vai te garantir braços fortes, mente ativa no bem. Agora, se a gente está numa brisa aí muito suave, isso pode nos tornar muito vulneráveis, muito fracos. Isso pode nos fazer aí perder a viagem, sabe? Como a gente vem fazendo ao longo dos milênios aí. Só que a gente não é que a gente perdeu a viagem, não, sabe? Nas outras encarnações, não. É que a gente estava se amadurecendo para chegar até hoje, nesse momento aqui atual, e ter esse entendimento. Então, não é que perdemos tempo, mas apenas a gente estava num processo de aprendizado que não foi tão eficiente. Hoje a gente tem a graça de receber o aprendizado mais claro, né? Então, tá todo mundo aqui na busca, tá todo mundo lutando. Os desequilíbrios estão aí para a gente fortalecer em nós, que eu não quero isso para mim, não quero fazer isso nunca. E aí vem a segunda etapa. Depois de eu me indignar, depois de eu me irritar, de eu não ficar inconformado com os erros, vem então a hora que a gente escolhe fazer isso aqui, ó. Vou arregaçar minhas mangas aqui, vou trabalhar, vou ajudar esse povo aí. Porque são meus irmãos. Quando a gente decidir fazer isso, que é o que esses grandes nomes que a gente citou aqui fizeram, aliás. O que o Chico Xavier fez? Ele veio aqui para apontar o dedo na cara de alguém e dizer assim: escuta, vocês estão perdendo tempo, vocês são egoístas, vocês só pensam em vocês são aí preguiçosos. Vocês já viram o Chico Xavier falar isso alguma vez? Não, não, ele não fez isso. Ele só serviu, só ajudou. E eu me sinto como um dos que são grandes devedores do Chico Xavier. Porque o que eu aprendi já na obra dele, o que eu aprendi de conhecer um pouco da vida dele, isso me transformou. Mas eu decidi isso. Eu fiz essa escolha. Ninguém me obrigou. Ninguém nunca chegou em mim e falou: ó, Cianer, você tem que começar aí a ler a obra do Chico, viu? Se você não lê, você vai ficar em maus lençóis aí. Ninguém me falou isso até hoje. Eu fui observando que um indivíduo como aquele, considerado pela imprensa aí como o maior brasileiro de todos os tempos, na história da humanidade aqui do Brasil, de todos os tempos, desde que o Brasil existe, lá em 1500, é o maior de todos. Pesquisa aí, que vocês lembram que o SBT fez, tal, demorou meses para se escolher o maior brasileiro de todos os tempos. Então, poxa, mas o maior brasileiro de todos os tempos não é o cara que mais ficou rico, não? O mais bem sucedido? Não é o cara que mais conseguiu estudar, letrado, o cara que mais teve diploma na parede? Que coisa, hein? Não é, não. O maior brasileiro de todos os tempos é um cara que estudou até a quarta série só. Um cara que era de uma etnia aí, a gente não sabe se ele era negro, se ele era branco. Na verdade, ele já veio determinado até essa cor para justamente mostrar para nós que nós somos todos uma mistura. Então, Chico não veio, não. Ele escolheu não vir como loiro dos olhos azuis e nem um negro, para depois ter essa infeliz situação que a gente vive, desse racismo, que a gente não sabe determinar o que é certo e o que é errado, por conta de cada um puxar a sardinha para o seu lado. Quem é branco fala, não, branco é que é melhor. Quem é negro fala, não, negro que é melhor. Não tem dessa, gente. Não existe negócio de cor, isso aí é só para nos diferenciar. Então, Chico Xavier já veio ali, nem branco nem negro, ele veio meio termo ali, para mostrar para nós, ó, eu faço parte de todas as etnias aí, tá? Aqui, se eu olhar na parte de dentro do meu braço, eu sou mais branco, assim, sabe? Agora, se eu olhar aqui no meu rosto, aqui, eu já sou mais negro. Bendito Chico Xavier, que Deus colocou aqui entre nós. Bendito Papa João Paulo II, que homem maravilhoso aquele lá, hein?
Que saudade que eu tenho daquele Papa, viu? A gente vai vendo, então, todo esse pessoal aí, a gente vai se encantando, sabe? E aí a gente vai descobrindo que conforme a gente for avançando, nós vamos sair logo, logo desse mundo de expiação de prova aqui. Não vou precisar espiar mais, porque eu não faço mais, não faço mal para as pessoas mais. Aliás, eu vou entrar então num mundo que eu vou cultivar mais provas, sabe? Vamos passar por provas aí para ver se a gente realmente está apto a passar de ano, a mudar para a segunda série, que é o mundo de regeneração. Quer saber se você está merecendo ir para o mundo de regeneração? A resposta é simples, você está sim. Você está aqui encarnado, não está? Você não está aqui, nos assistindo aqui? Você está apto sim. Você está preparando-se. Você está aí no caminho. Vamos então continuar nessa busca. Essa busca por dia a dia, a gente se dominar, a gente se aperfeiçoar. E o mundo de expiação vai ficar lá para trás. Assim como ficou para trás em nossa vida a escola primária, ali a infância. Para alguns de nós ficou para trás o colegial, a gente conseguiu fazer uma faculdade, né? Para muitas pessoas. Então, todas as etapas foram fundamentais, foram necessárias. E agora a necessidade nossa é abrir os olhos para os nossos erros, como disse Santo Agostinho ali, questão 919. Conhece-te a ti mesmo, se conheça. Identifique em você os valores que você quer eliminar. Mate todos os dias um pouquinho do mal que você carrega dentro de você. E jogue adubo para florescer todo o bem que você é capaz de realizar. Certo? Encerramos aqui por hoje a nossa reflexão de mundos de expiações e de provas. Eu tenho uma curiosidade aqui, ó. Ah, é? É. Sabe que eu gosto muito de falar que estamos no terceiro ano? É porque no Livro dos Espíritos, para quem tem curiosidade de tentar se encaixar e como é que você tá? Será que você é um espírito bom? Tem aqui no livro 2, do capítulo 1, você pode procurar às vezes, né? Não é questão 101. Se chama Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. Por isso que eu falo que a gente é da terceira, gente. Olha só. Tem várias categorias, várias características de como é um espírito de terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. Tem intuição de Deus, mas não compreende. São pseudo-sábios. Então, assim, a gente se encaixa muito aqui nessa terceira ordem. Porém, a gente já está caminhando para a segunda. Que a segunda são os espíritos, uns bons espíritos. E aí vale a pena a gente ler, porque ele é bem extenso, não dá para brincar de ler com vocês aqui, mas compensa você dar uma olhadinha para ver qual a tendência que está ainda te puxando para a terceira ordem. São vários aqui. Vamos então para o nosso momento de oração de novo? Teve do início e teve do final agora. Vamos ter do final. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais esse dia de estudos, de entendimento, de aclaramento da nossa mente. Rogamos as forças do alto para que continuemos a nossa jornada sempre voltados para esse autoaperfeiçoamento, aquele que nós só podemos realizar em nós mesmos. Que nós tenhamos a consciência, mestre, que o nosso livre-arbítrio nos induz sempre a fazer essa busca, essa realização. Em que podemos, sim, tentar auxiliar as pessoas, mas nunca de maneira forçada, nunca de maneira a induzir as pessoas a fazerem o que nós queremos, mas sim nós podemos dar o nosso exemplo. Oferecer então ao irmão aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse e façamos a ele. Senhor Jesus, obrigado pelo envio dos amigos espirituais que estão sempre presentes, deixando nossa mente sempre fluida para sermos fiéis aos propósitos do Evangelho, sem ferirmos os princípios básicos de entendimento das lições contidas na Boa Nova. Deus, nosso Pai, gratidão por nos permitir estar aqui mais uma vez. Pedimos ao Pai e ao Mestre que possa continuar iluminando a nossa humanidade, diminuindo as chagas e as dificuldades dos nossos irmãos, mas dentro de uma linha de merecimento de cada um, que todos possamos nos enquadrar no entendimento da lei divina,
para que muito em breve não seja mais necessária a dor, o sofrimento, a desigualdade, a doença, a desilusão, a amargura. Que cada irmão nosso que está nesse momento com qualquer tipo de enfermidade receba uma bênção e um bálsamo em suas chagas, em suas dificuldades emocionais e físicas. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, cercados de irmãos valiosos que nos estimulam, nos impulsionam e nos fortalecem nessa corrente do bem. Abençoamos aqueles que estão aqui presentes, aqui ao vivo, aqueles que nos assistem em outro momento, por suas incumbências, as suas necessidades de trabalho, que possam receber nesse momento em que estão assistindo agora a bênção que vem do alto. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui nessa grande rede mundial de computadores. Abençoamos a todos os homens de boa vontade que continuem cada vez mais distribuindo boa fé, bom ânimo, esperança, entendimento e fraternidade. Na tua bênção, Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, sempre em busca de conhecimento, não para nos tornarmos intelectuais, mas para que nós coloquemos em prática a sabedoria que está à nossa disposição e saibamos conciliar sabedoria, aliás, intelectualidade com bondade, levando então à conclusão de que sejamos cada dia mais sábios, aqueles que colocam em prática aquilo que aprendem. Muito obrigado, Mestre, por estar conosco nesta manhã. Que assim seja.